Acredite se quiser, mas nessa lista não entrarão Manuel Bandeira, nem João Cabral de Melo Neto, muito menos Osman Lins. Porque na verdade eu falo deles aqui direto e já era pra você ter lido pelo menos um desses três. O que temos para hoje são Sanches e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre partindo de escolhas de gêneros, de provocações que saem de dentro do nosso queridíssimo Don Quixote de la Mancha. Nesse mês de setembro nós estivemos celebrando o modernismo, algumas datas importantes, alguns números e nomes importantes do modernismo brasileiro e também do modernismo universal, já que nós estamos fazendo a jornada de leitura conjunta do Ulisses, do Joyce, que é o maior e mais importante romance do modernismo. E para encerrar esse mês especial aqui com este vlog de hoje, vamos falar novamente de modernistas, basicamente, parando para pensar agora, de nomes da geração de 45, né? Uma das minhas preferidas porque acaba pregando o retorno à forma, através dela propondo inovações. Enfim, essa lista também é especial porque ela, no final das contas, começará e terminará com Caruaruense, para amarrar bem bonitinho mesmo. Essa lista de 5 autores modernistas pernambucanos que, se você ainda não leu, procura resolver isso pra ontem, tá? O primeiro deles é o Álvaro Lins. E, Larissa, se você tá falando de modernismo, fala tanto de ficção, porque você vai começar com o crítico dos críticos. A gente pode pensar que, basicamente, não existiria geração de 45, a importância que essa geração teria, sem a crítica, sem a percepção e o olhar do Álvaro Lins pra esses nomes, como Clarice Lispector e o próprio Ariano Suassuna, por exemplo. Essa sugestão aqui de lista pra você ler mas se eu tô falando pra uma pessoa de literatura, uma pessoa que estuda arte, que gosta de estudar crítica, que quer se aprofundar um pouquinho mais sobre o modernismo, que foi o modernismo, as suas inovações aqui no Brasil, o Álvaro Lins não pode faltar na sua estante. Tanto para entender esse modernismo que nós separamos às vezes tão avidamente do regionalismo, quanto essas gerações que nós consideramos regionalistas, e especialmente da década de 40 pra frente. Esse nome é importantíssimo, já que eu não vou citar nenhum dos 3 nomes que eu falei no início do livro, mas uma perspectiva interessante do Álvaro Lins sobre alguns aspectos, inclusive do modernismo, que são muito presentes na obra do Osman Lins. Eu sugiro então O Relógio e o Quadrante. Começa por ele e depois você pode ir lendo outros livros ou textos soltos, o que ele escrevia no jornal, porque vale muito a pena. Para mencionar rapidamente mais um dos 3 nomes lá no início, em segundo lugar, nós temos o poeta que é considerado o segundo poeta pernambucano depois de João Cabral de Melo Neto, não só por mim, mas a crítica especializada que diz isso. Carlos Pena Filho. Se você ainda não ouviu esse nome, ou você não mora em Recife, ou você não mora em Pernambuco, ou você não tá na área, os nomes dessa lista podem até parecer batidos, mas tem muitas pessoas que assistem aqui o canal que não são de Pernambuco, não são daqui de Recife, e mesmo esses nomes sendo tão importantes, nunca ouviram falar, e vale a pena que você conheça um poeta daqui de Recife. Simplesmente a nata da poesia aqui da capital. A oralidade é muito forte nos seus poemas, e especialmente o plástico. Menciono muitas vezes aqui do imagético na poesia, mas no caso dele é quase que plástico, é quase que palpável mesmo a imagem que ele vai construindo nos seus poemas. Os simbolismos são tão fortes em Carlos Pena Filho, que até eu poderia compará-lo, como estudiosa de literatura espanhola, ao Rubem Darío. Inclusive porque dentro desses seus simbolismos, o azul também vai ser talvez
o aspecto, o termo mais usado, mais trabalhado à exaustão por esse poeta pernambucano. Como obra dele, eu sugiro o Entre Linhas e o Em Geral, que engloba várias outras obras, vários poemas todos no mesmo livro. O terceiro lugar nós temos um meio pernambucano, meio paraibano, que nunca falta na lista, que você com certeza conhece, mas ele tá nessa lista porque você realmente precisa conhecê-lo, não só de nome, mas ler. Com certeza você já ouviu falar de Ariano Suassuna, pelas anedotas, pelo Alto da Compadecida, por alguma outra obra, mas Ariano ele é importante dentro do nosso movimento modernista, não apenas pela sua obra em si, mas aquilo que ele chamou de movimento armorial. Se nós tínhamos o Oswald e o Mário de Andrade lá com o movimento antropofágico, com a poesia pau-brasil, o Ariano desenvolve algo que é semelhante, não igual, mas tem uma premissa que parte também do movimento antropofágico, que é um movimento de fato que não engloba só a literatura, acaba alcançando a arquitetura, música, todas essas outras artes que o modernismo impactou. Tem uma leitura muito apurada sobre a nossa arte nordestina, não só a brasileira, mas aqui a nossa arte nordestina, os nossos diferentes recortes de arte. Muito lembrado, né, por esse aspecto regionalista, que são os pontos fortes da nossa arte, da nossa cultura pernambucana. Tem um modo de expressão muito único. E a minha sugestão, para que você não fique apenas no Alto da Compadecida filme ou nas anedotas, que tem imensas palestras dele no YouTube, sugiro que você leia o Romance da Pedra do Reino, porque ele consegue ter esse aspecto regional, mas ter essa visão do movimento armorial, tem um recorte muito específico de um modernismo brasileiro muito importante, que é cativante e nos envolve do início ao fim na leitura. Em quarto lugar, Ascenso Ferreira, vindo lá de Palmares, assim como Carlos Pena Filho, com uma musicalidade muito forte, mas eu acho que a dele ainda sobrepõe, inclusive pelos outros atributos, pelas outras áreas de trabalho, de rádio e outros aspectos que o Ascenso Ferreira trabalhou. Isso influencia, tem um outro recorte, tem uma outra pegada na sua poesia, na sua escrita. Queria ser, talvez junto com Ariano, ou até mais do que Ariano, o poeta excêntrico dessa lista, né? Toda lista modernista tem um excêntrico. Ele estava sempre usando um chapéu de palha enorme. De todos esses nomes citados até agora, ele de fato era o que estava mais ligado à turma de 22, né? Dos que eu mencionei antes, que não iriam entrar. Tem o Manuel Bandeira, mas o Ascenso Ferreira, ele tem publicações importantes, com inovações importantes em 22. Ele mantinha contato com os artistas que nós conhecemos, icônicos, que estavam ali em São Paulo promovendo a Semana de 22. Dentro dessa musicalidade, por exemplo, ele trabalhou diretamente com Heitor Villa-Lobos. Em 22, em 27, 28, ele publicou trabalhos voltados não só para a literatura, mas para uma música modernista brasileira. De todos dessa lista, talvez ele tenha os títulos mais curiosos de obras literárias dos seus livros de poesia, ou até mesmo nas músicas. No meu caso de Catimbó, ou Como Polpa Gingá Maduro, né? Que já em si junta essa ideia tanto da imagem muito específica dele quanto da música. O Ascenso Ferreira já apareceu aqui como estátua quando nós visitamos a Livraria da Jaqueira, porque o personagem do circuito de poesia daqui de Recife, que está representado na frente do Paço Alfândega, é o Ascenso Ferreira com o seu chapelão de palha. E pra encerrar essa lista, como prometido, mais um caruaruense. Da mesma forma que nós tivemos em 22, não os irmãos, mas dois personagens chamados de Andrade, né, com o sobrenome Andrade. Em Caruaru nós temos dois poetas, dois artistas importantes para o modernismo, só que eles de fato são irmãos, os irmãos Condé. Quem ocupará o quinto lugar dessa lista é o José Condé, ele que pertence à segunda geração do modernismo e que talvez tenha sido um dos mais primorosos em realizar trabalhos que envolvessem, que englobassem esse regionalismo com esse universal de modo equilibrado e ao mesmo tempo provocativo. Condé, mesmo ele não sendo tão falado, tão reconhecido por aqui, ele recebeu prêmios já em Portugal, vários prêmios na Alemanha, o seu trabalho tem um reconhecimento internacional bem forte. Nosso queridíssimo Otto Maria Carpo, que sempre aparece aqui quando nós falamos, mesmo que eu não cite, mas nas referências quando eu trato de modernismo, especialmente modernismo aqui nas áreas do Nordeste, considerou Terra Caruaru, um dos textos do José Pondé, como um
romance nacional brasileiro por excelência. E esse fica já, então, se é o Otto Maria Carpotto que tá falando, quem sou eu para questionar? Essa é a sugestão final dessa lista. Leia Terra Caruaru. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Esses são os nossos 5 artistas pernambucanos modernistas que você precisa ler pra ontem. E se você acha que tem alguém que deveria ficar pra ontem, que eu ainda não mencionei que deveria compor essa lista, que é aqui da Terrinha, que tem inovações, tem contribuições importantes com o modernismo, coloca aqui embaixo a sua sugestão. Continuamos nos vendo lá no Instagram. Um bom final de semana pra você. Segunda nós nos reencontramos pra conversar mais uma vez sobre Ulisses, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos Manhãs de Vento. Valeu!